Enquanto, né, continuamos a nossa empreitada intelectual, né? Seja bem-vindo novamente e vamos dar continuidade sobre as unidades de relevo do território brasileiro, beleza? Aí façam seus apontamentos, escrevam suas observações, abordem, grifem no livro, gastem um marca-texto, hein? Lembre-se que eu falei, é um marca-texto por bimestre, então só em geografia são 4 marca-textos, porque você tem que apontar todas as importantes informações que estão aí no seu livro, beleza? Então, sobre as unidades de relevo brasileiro, nós temos, ó, o que é o relevo primeiro, né? O que é o relevo? E quais são os elementos formadores e transformadores do relevo? Nós sabemos que o relevo, primeiramente, ele é a parte superficial da crosta terrestre. O que é o relevo? Anotou aí? É a parte superficial da crosta terrestre, né? São as saliências, são as rugosidades da nossa crosta, são aquelas deformações. O que é o relevo? O relevo também pode ser classificado como morro, montanha, maciço, né, serra. Então, para compreendermos melhor, né, como é formado o relevo brasileiro, é importante que a gente classifique, né, busque as classificações de alguns teóricos, beleza? Mas antes, é importante também a gente saber que existem elementos formadores e modeladores do relevo. São os agentes endógenos e os agentes exógenos, né? Os agentes endógenos são os agentes que atuam de dentro para fora do relevo. São aqueles agentes, né, que atuam formando, modelando o relevo, né? Então, quais são os 3 agentes endógenos que atuam de dentro para fora? É o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. Beleza? São os 3 agentes endógenos, ou agentes internos do relevo, modeladores do relevo, né? Formadores do relevo. E os agentes exógenos são os agentes externos, são os agentes os que esculpem o relevo, né? E nós temos uma variedade, né, de agentes que atuam na superfície, né? Já com o relevo modelado, formado, os agentes exógenos, os externos, eles podem ser o vento, a temperatura, né, as águas, tanto continentais quanto marítimas, né, a temperatura, o calor, as ações antrópicas, né, que é a ação humana, a ação biológica modificando, e é uma das mais importantes na atualidade. Por quê? Porque o homem, de uma semana para outra, ele pode cortar metade de uma serra, né, com a reta escavadeira para extrair o que? Recurso, né, saibro, para fazer aplanamento de alguma região. Então, os agentes exógenos, nós temos tudo. A chuva, né, é um agente exógeno também, que vai fazer o processo o quê? Agilizar o processo de erosão, né, das formas de relevo que já estão esculpidas. Elas irão fazer o quê? Na modificação. Pode ser natural, pode ser antrópica ou biológica, né? Então, queridos, com a formação do território brasileiro, como a formação do território brasileiro é muito antiga, a formação do território brasileiro, né? Você lembra que eu falei que nós temos o vulcão mais antigo do planeta? Né? E, segundo especialistas, nós temos aqui um vulcão aqui em Nova Iguaçu, né? Nós temos um vulcão ali na zona oeste do Rio de Janeiro também, entendeu? Paciência por ali, segundo alguns estudos, né? Mas, como a formação do território brasileiro ela é muito antiga, é possível verificar em síntese 3 tipos básicos de unidades de relevo, né? São elas as planícies, os planaltos e as depressões, beleza? Quero que você grife aí no seu material didático, né? Planície, planalto e depressão, tá ok? Por que não encontramos montanhas, professor, no território brasileiro? Né? Por quê? De acordo com alguns teóricos, para se caracterizar uma montanha, para que se chegue, né, ao veredito, aqui tem uma montanha, é necessário, existem aí 2 classificações, a altimétrica e as dos dobramentos modernos. O Brasil, a nossa maior altitude de relevo aqui no Brasil, você sabe qual que é? Fica lá na região norte, né?
eu quero que você audite essa informação, eu acho que é o Pico da Neblina, com aproximadamente 3.000 metros de altitude, né? 2.993, 2.997, né? O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fez uma nova medição, né, com aparelhos com uma tecnologia mais aprimorada, em que elevou essa cota aí, altimétrica, em que elevou a altitude do Pico da Neblina em mais alguns metros. Eu quero que você pesquise aí. Atualmente, quantos metros tem o Pico da Neblina? E onde fica o Pico da Neblina, né? E auditem para saber se é a maior altitude de relevo no território nacional. Sim? Em todas as 5 regiões do Brasil, está vendo o mapa aí? Verifiquem se é o Pico da Neblina a maior altitude de relevo do Brasil. Aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos o Dedo de Deus, né? Nós temos outras áreas, né, que são de maciços, áreas bem elevadas, tá? Serra do Mar. Então, queridos, por que nós não temos montanha? Pela classificação altimétrica, montanhas só a partir de determinada altitude. Então, a nossa maior altitude é 3.000 metros, aproximadamente. E se a outra classificação fosse imposta aqui no Brasil, nós também não temos, que é dobramentos modernos. O que significa esses dobramentos modernos? Quando as placas tectônicas, né, que são as placas que montam a crosta terrestre, elas estão em constante movimentação, elas não são estáticas, elas são dinâmicas, realizando 3 principais movimentos, né? Eu falei no vídeo anterior: movimento convergente, divergente, transcorrente ou transformante, né? Divergente é o movimento de separação, convergente é o movimento de colisão e o transcorrente transformante é o movimento de separação lateral das placas tectônicas. E para que ocorra a formação de montanhas é necessário um choque, né, de placas tectônicas. E no Brasil nós não estamos nas bordas de nenhuma placa tectônica. A única placa tectônica que carrega todo o território brasileiro é a placa sul-americana, né? A Americana do Sul, ou Americana do Sul também conhecida. Essa placa, ela está divergindo com a placa africana, que também é gigantesca, né? É uma das 8 maiores placas no planeta, a africana, a Americana do Sul, a sul-americana. A placa sul-americana está convergindo com a placa dinástica, que está no lado oeste do Brasil. Então, essa colisão entre a sul-americana e a placa ginástica dá origem a, sabe qual? As montanhas, né? As cordilheiras dos Andes. Aliás, qual é o coletivo de montanhas, né? Muitas montanhas juntas, como é que denomina-se? Cordilheiras. Como eu falei agora, né? O coletivo de lobo é o quê? Coletivo de peixe é o que? Cardume. Coletivo de chave é molho, né? De lobo, alcateia, né? E coletivo de montanhas são cordilheiras. Então, olhem para que vocês observem que as cordilheiras dos Andes, encontradas também no Chile, né? Principalmente no Chile, ela é resultado de uma colisão, de um dobramento. Quando uma placa tectônica choca-se com a outra, o que acontece? Ocorre ali um dobramento, né? Literalmente um dobramento. E essas ranhuras, estes dobramentos, recebem o nome de dobramentos modernos. Por quê? Porque estão acontecendo atualmente. Todos os relevos encontrados no território brasileiro, eles são originados, né, de dobramentos muito antigos, né, de milhões de anos atrás, até bilhões de anos atrás. Por isso que no Brasil somente os agentes exógenos, somente eles trabalham, né, fazendo o que? Transformando o relevo, causando a erosão, o intemperismo, né, de todos os tipos de relevo no território brasileiro. Beleza? Então, no Brasil nós não temos montanhas porque nós não temos dobramentos modernos. Nós não estamos na borda das placas tectônicas. Então não existe a possibilidade de choque de nenhuma região no território brasileiro. Apenas a partir do Chile, lá, das Cordilheiras dos Andes. Tá beleza? Então, queridos amigos, né, verifica-se aí, né, que o território brasileiro, ele é basicamente classificado por 3 unidades de relevo: planície, planalto e depressão. E eu quero que você coloque aí e grife no seu livro, faça uma breve pesquisa,
tá? E apontamentos. E quanto à classificação, né, do relevo brasileiro, a classificação do relevo brasileiro ela foi realizada a partir de várias observações sobre o nosso território. As três principais classificações do nosso relevo, elas demonstram que, além das formações acadêmicas de seus idealizadores, a grande diversidade, né, existe uma grande diversidade morfoclimática no Brasil. Aí, queridos, existem três grandes pensadores, três grandes teóricos da geografia que classificaram o relevo brasileiro, né? O Haroldo de Azevedo, Aziz Ipsáber e Jurandir Rossi. Tá? O Haroldo de Azevedo elaborou a classificação dele em 1940. Né? Ele foi o pioneiro na classificação do relevo brasileiro. Né? Ele empregou aspectos geomorfológicos para denominar as divisões gerais e critérios geológicos, né? Como a altura para classificar as subdivisões. Entendeu? E tem um mapinha aí no seu livro para observar melhor. Posterior, né, à classificação de Haroldo de Azevedo, lá em 1940, nós temos a classificação realizada por Aziz Ipsáber. Aziz Ipsáber, né, ele elaborou em 1962, foi um geógrafo, né, que em 1962 ele baseou-se em critérios morfoclimáticos, né? Baseia-se nos processos de erosão e sedimentação para diferenciar áreas de planalto e planícies. Né? Para ele, para Aziz Ipsáber, todas as superfícies onde se predomina a erosão são consideradas planaltos. Já as superfícies depositárias, né, de sedimentos são consideradas planícies. Beleza? Então, queridos, Aziz Ipsáber, né, ele defendia a necessidade de um papel mais ativo dos cientistas, né? Ou seja, um estudo sempre dinâmico, atualizado, né? Sempre em processo acadêmico de atualização. Então, Haroldo de Azevedo, Aziz Ipsáber, né? E a terceira classificação mais importante, né? Você vem acompanhando cronologicamente, né? A primeira classificação, o pioneiro foi Haroldo de Azevedo em 1940, aí depois Aziz Ipsáber em 1962 e por fim Jurandir Rossi, né? Jurandir Rossi, professor Jurandir Rossi, em 1989, né? Ele, através do projeto Radar Brasil, né, que tinha o objetivo fotografar e reconhecer todo o território brasileiro, ele elaborou uma divisão mais detalhada do nosso território, beleza? O professor Jurandir Rossi, geógrafo, ele se aprofundou no critério morfoclimático de Aziz Ipsáber e considerava, né, o nível altimétrico utilizado por Haroldo de Azevedo, beleza? Então, o professor Jurandir Rossi, ele trabalhou com as teorias, né, com os conceitos, com a parte da classificação de Haroldo de Azevedo, lá de 1940, também trabalhou com parte do conceito do professor Aziz Ipsáber, né, na segunda elaboração aí da classificação do relevo brasileiro, que ocorreu em 1962. Aí em 1989 ele dá início, tá, à terceira classificação. Beleza, queridos? Então, façam aí, eu quero que vocês, como atividade, né, anotem no caderno as conceituações de planície, planalto e depressão. Inclusive, a depressão, ela tem uma classificação. A depressão ela pode ser encontrada, né, como depressão absoluta e pode ser encontrada como depressão relativa. Beleza? Depressão absoluta, uma está abaixo, a outra está acima do nível do mar. Quero que você faça aí este apontamento no seu caderno, né, com a diferença de depressão relativa e depressão absoluta. E quero que você pesquise qual é a maior depressão absoluta do mundo. Beleza? Quero que você pesquise qual é a maior depressão absoluta do mundo, a quantos metros fica, acima ou abaixo do nível do mar. Não vou te dar cola, quero que você pesquise como tarefa semanal, beleza? E eu quero que você pesquise sobre os Países Baixos. Por que denomina-se de Países Baixos? Né? Os Países Baixos porque eles estão, né, alguns países, né, a Holanda, um deles, eles estão a alguns metros abaixo do nível do mar. Beleza? Então, é importante, faça essa leitura.
para engrandecer o seu intelecto aí, para colocar os neurônios para trabalharem. Você vai pesquisar sobre Países Baixos, você vai pesquisar sobre a maior depressão absoluta do planeta, né? E é um tipo de mar aí. É um tipo de mar que até o professor Gordinho não consegue afundar. Por quê? Por conta do seu índice de salinidade. Quero que você pesquise qual é o mar, que é a maior depressão absoluta do mundo. E eu quero que você pesquise a diferença entre depressão absoluta e relativa. Está tudo ligado, tudo interligado. Então, um abraço. Até a próxima.